Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma figura do século XIX que simplesmente virou o ocultismo moderno de cabeça para baixo, Eliphas Levi. Imagina só, um homem que começou sua jornada para se tornar padre e terminou como um dos ocultistas mais influentes da história. Pois é, essa é a grande questão que define a vida dele, né? A história do Eliphas Levi é cheia de conflito, de fé, de amor e de uma busca sem descanso por uma verdade que, olha, as instituições da época simplesmente não conseguiam oferecer. Então, bora entender isso direito. A primeira parte da nossa análise nos leva para dentro dos muros bem rígidos da Igreja Católica. Porque para a gente entender o mestre ocultista que ele se tornou, primeiro a gente precisa conhecer o jovem seminarista, aquele cujo futuro parecia totalmente traçado desde o berço. Ele nasceu como Alphonse Constante, e a família dele, que era bem religiosa, colocou nele todas as esperanças de uma carreira na igreja. Naquela época, era visto como o único jeito de ter uma ascensão social e espiritual. Ele mergulhou nos estudos, aprendeu línguas antigas, se preparou para uma vida inteira de devoção. Mas o destino, claro, tinha outros planos. E o ponto de virada foi quando ele conheceu uma jovem de espírito livre chamada Adele. Essa paixão foi, avassaladora e bateu de frente com o voto de celibato dele. Isso o forçou a encarar um conflito gigantesco entre o que ele acreditava e o amor terreno. Foi aí que ele começou a se perguntar se a igreja realmente entendia a complexidade do ser humano. A decisão de largar o sacerdócio teve consequências devastadoras. Expulso e sem o apoio da família, ele enfrentou a miséria total, chegando ao ponto de ter que mendigar para sobreviver. O contraste entre a vida estável que a igreja prometia e a realidade dura da pobreza e da dúvida que ele escolheu só fez a desilusão dele aumentar. Rejeitado pela igreja, pela sociedade, Constante começou uma nova jornada. Ali nascia o caminho do buscador, uma busca desesperada por respostas que o levaria para as profundezas do submundo esotérico de Paris. A fome dele por conhecimento era uma coisa de louco. Ele mergulhou de cabeça em assuntos proibidos como alquimia e magia cerimonial, sempre buscando um sentido maior para a existência. E foi nesse meio que ele começou a desenvolver uma ideia, a de que a magia não era superstição, mas uma ciência para se conectar com o divino. O primeiro grande trabalho dele, a Bíblia da Liberdade, já chegou chutando a porta. Era um texto super radical que criticava as instituições religiosas e políticas da época. A consequência? Prisão. Mas isso, longe de ser um problema, só firmou a ruptura dele com o sistema e o colocou de vez no caminho do ocultismo. A ironia é que a prisão virou um novo mosteiro dele. Com acesso a uma biblioteca enorme, ele transformou o tempo de punição em um período de imersão total nos estudos esotéricos. Ele entrou na prisão como Alphonse Constante, mas saiu de lá renascido, adotando o nome pelo qual o mundo o conheceria, Eliphas Levi. Agora, com um novo nome, Eliphas Levi estava pronto para apresentar sua grande visão para o mundo. Ele iria publicar uma obra que tentava unificar ciência, religião e magia, criando uma doutrina totalmente nova para a era moderna. Esse livro se tornou um manual indispensável para os praticantes de magia cerimonial. Nele, o Levi não tratava a magia como um bando de superstições, mas sim como uma ciência espiritual, uma força que podia ser compreendida e dominada pela vontade humana. Um dos maiores legados dele foi dar um novo significado a símbolos ocultos. O pentagrama, por exemplo, na visão dele não tinha nada de maligno. Pelo contrário, representava o poder do espírito e da mente humana governando as forças da natureza. Uma ideia revolucionária que tirou o símbolo da sombra do satanismo. E isso nos leva à interpretação dele, que é talvez a mais famosa e controversa, Baphomet. Para o Levi, essa figura não era um demônio, mas um símbolo supercomplexo do equilíbrio do universo, da união de todas as coisas opostas, masculino e feminino, bem e mal, luz e escuridão, um símbolo da totalidade. A filosofia central de Levi, que tinha muita influência da Cabala, ou misticismo judaico, era de que tudo está interligado, o universo, que ele chamava de macrocosmo, e o indivíduo, o microcosmo. A alta magia para ele era justamente o caminho para alinhar a vontade de uma pessoa com a vontade do universo, e assim alcançar iluminação e poder. Eliphas Levi faleceu em 1875, mas as ideias dele não morreram com ele. Muito pelo contrário, seu trabalho se tornou a base sobre a qual todo o ocultismo moderno do Ocidente foi construído. Nomes como Madame Blavatsky, a fundadora da teosofia, e as principais ordens mágicas como a Golden Dawn beberam direto da fonte dele.
Os livros do Levi se tornaram leitura obrigatória para qualquer um que quisesse entender a fundo a magia cerimonial. O alcance da influência dele era uma coisa absurda. Aleister Crowley, talvez o ocultista mais notório do século XX, não só estudou Levi, mas chegou a se declarar a reencarnação dele. Essa ideia de se ver como sucessor espiritual direto de Levi mostra o quão fundamental ele foi para as gerações que vieram depois. Então, a jornada do Eliphas Levi nos deixa com essa pergunta no ar. Ele foi um herege que traiu sua fé inicial? Ou um visionário que enxergou uma conexão muito mais profunda entre ciência, espiritualidade e o universo? Talvez, assim como seu próprio Baphomet, ele fosse a união desses opostos. O padre que precisou se tornar um pária para conseguir redefinir a magia para sempre.